Leonardo Ribeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por vir ao podcast O Farol. É um prazer. Obrigado por ter vindo cá e pela oportunidade que nos está a dar de poder contar um pouco da sua história dentro do âmbito daquilo que é esta série de podcasts que estamos a fazer, que chamamos Testemunhos, como temos vindo a explicar. E como nós temos vindo a dizer, nós temos o objetivo neste trabalho que estamos a fazer de discutirmos temas que nós consideramos que são temas com profundidade. Nós e qualquer pessoa considera que são temas profundos, e criar aqui conteúdo que possa levar-nos, a nós e à audiência, a refletir sobre os velhos temas, mas que são sempre atuais, que é de onde é que nós viemos, quem é que nós somos, qual é o nosso propósito aqui nesta terra, para onde é que nós vamos, se é que vamos para algum lugar. E dentro deste âmbito há um tema que nós consideramos que é incontornável, que é a pessoa de Jesus, porque é o personagem que mais relevância e que mais conteúdo tem acerca destes temas. Então nós decidimos criar esta série de testemunhos onde nós convidamos pessoas como o Leonardo, que hoje afirmam que Jesus Cristo está vivo, que têm uma relação com Jesus Cristo. Hoje, 2000 anos depois de Jesus ter estado aqui neste mundo, segundo os relatos bíblicos. E nós consideramos que é incontornável porque, se nós analisarmos a história com honestidade, nós vamos ver que, segundo os relatos bíblicos, Jesus esteve nesta terra há cerca de 2000 anos atrás, e de há 2000 anos para cá, pessoas de variadas nações, idades, etnias, estatutos sociais, vêm afirmando que têm uma relação com Jesus e que Jesus está vivo e que Jesus, de alguma maneira, trabalha nas suas vidas. E nós consideramos que isso é incontornável, nós olharmos para este tema com seriedade, porque não, ou isto é uma grande cabala, ou é, como nós temos vindo a dizer, uma espécie de uma psicose, uma espécie de um vírus que invade a mente das pessoas ao longo de gerações, o que não faz muito sentido, não é? Sendo honestos. Então nós queremos ouvir pessoas como o Leonardo, que hoje, 2000 anos depois, dizem Jesus está vivo, eu tenho uma relação com Jesus, então nós queremos ouvir o que é que essas pessoas têm a dizer. Mais uma vez, obrigado por estar cá presente. O seu nome é Leonardo Ribeiro. Vou pedir ao Leonardo que nos faça uma apresentação de quem é o Leonardo, a sua história profissional, familiar, para que nós possamos conhecer um pouco. Então, eu sou o Leonardo Ribeiro, boa noite já. Sou o Leonardo Ribeiro, tenho 67 anos, sou casado, pai de 2 filhos, avô de 3 netos. A minha vida foi feita na religião católica, fui um seguidor, digamos assim, por imposição dos meus pais da religião católica. Fiz a primeira comunhão, fiz a comunhão solene, casei-me pela igreja. Como profissão, fui bancário durante 38 anos, no Banco Montepio Geral, o único banco que conheci. Antes tinha sido empregado de escritório, encarregado de armazém, depois fui assistente técnico comercial de uma empresa multinacional. Pronto, basicamente é esta a minha vida. De forma resumida, portanto, trabalhou, a maior parte do seu tempo trabalhou na banca. Na banca, 38 anos, sim. Durante 38 anos. Disse-me que era pai de 2 filhos, e já é avô de 3 netos. O Leonardo tocou num tema que nós podemos até já avançar um pouco para ele, que tem que ver com a sua vida do ponto de vista
espiritual, do prisma espiritual. Pelo que o Leonardo acabou de dizer, teve uma educação na Igreja Católica, não é? Sim. E disse que foi porque era uma questão cultural, não é? Exatamente. Na altura era aquilo que as famílias, quase todas as famílias faziam, não é? Era seguir, era ir à catequese, ouvir, aprender aquelas orações que faziam parte da religião católica, Pai Nosso, Santa Maria, Ave Maria, essas depois, passado mais 3 ou 4 anos, aos 6 fiz a primeira comunhão, aos 10 fiz a comunhão solene, que já tinha que estudar, já tinha que ler uma série de livros e de catecismos e não sei o que mais. E pronto, e a partir daí comecei a ir à missa, que era obrigatório ir à missa, mas com o crescimento, com o avançar da idade, comecei-me a interessar por outras coisas, quer dizer, eu já não ia à missa como os meus pais me exigiam, ir à missa ao domingo. Se eu não fosse, tinha problemas em casa, até que o meu pai chegou muitas vezes a questionar: foste à missa? Eu não. Foste à missa? Fui. Não foste nada? Fui. E mentia. Ia para o futebol, ia ver o futebol. Mas isso com que idade já? Com 11 anos, 12 anos. Enquanto era criança, sim, não é? Sim, criança. E meu pai, então, perguntava, achava uma certa piada, perguntando qual era o paramento do padre. Eu dizia: era verde. Não era nada, era branco. E ele sabia. E o meu pai sapava-me, claro. Fui muitas vezes castigado. Claro que depois fui crescendo, fui andando, sempre com a fé que Deus existe, algo superior que nos comanda, existe. Isso sempre tive na minha ideia. Mas... Deixa-me fazer aqui um parênteses. Você disse-me que começou a ir à missa e à Igreja Católica, não é? Como é normal aqui em Portugal, ou era mais até antigamente, hoje já não é tanto, não é? Sim, sim. Mas ia porque era assim que tinha que ser, era cultural. Pronto. Era cultural e os meus pais exigiam, não é? Quase que me obrigavam. Que obrigavam, não é? Mas você só ia mesmo pela obrigação, ou dentro de si já haviam questões, as chamadas questões espirituais, a questão da morte, ou de onde é que nós viemos, ou se temos uma alma em nós ou não, essas questões já existiam dentro de si, ou nem sequer pensava nisso? Era uma pessoa que nem sequer pensava? Não pensava. Eu sabia que quando ia para aqueles locais tinha que me portar de uma certa maneira, com alguma reverência, silêncio, ouvir, fazer aquelas coisas que os nossos catequistas na altura nos diziam para fazermos. E eu lembro perfeitamente que no dia em que fui fazer a primeira comunhão, a minha catequista diz: hoje vais receber o Senhor, hoje vais receber o Senhor vai se apoderar da tua vida, tu vais ficar a pertencer a Jesus, e Jesus é que vai comandar a tua vida. Lembro perfeitamente de me ter dito isso. Mas esse receber o Senhor era tomar a hóstia, não era? Era tomar a hóstia, okay. Não podes mastigar, não podes trincar, porque tens que engolir, aquelas coisas e tal. E pronto, eu seguia. Porque segundo a fé católica romana, quando se toma a hóstia, estão literalmente a comer o corpo de Cristo. Não é? Pronto, e diziam que não se podia trincar, tinha que ser engolida, que era para não trincar o corpo de Cristo. Aquelas coisas que hoje, vistas hoje à distância, nunca me fizeram grande moça, mas hoje digo assim, que parvo era a maneira como as pessoas mostravam aos que estavam a iniciar na vida cristã, a maneira como as pessoas punham aquilo a inocentes de 6 anos, 7 anos, 8 anos, que não tinham ainda nem discernimento, nem capacidade para poder assimilar aquelas coisas. Não é? Portanto, já percebi que hoje a sua opinião mudou em relação... Completamente. Em relação às práticas... Completamente. Digamos, da forma como... As práticas que nós temos para ter uma relação com Deus, a sua opinião mudou em relação àquilo que lhe foi entre aspas, incutido, não é? Incutido e de alguma forma impingido, não é? Porque nós não tínhamos... Eu acho que uma criança de 6 anos não tem entendimento, ainda não tem, nem pode ter entendimento para receber certas determinadas informações. Há informações que devem ser dadas gradualmente e conforme o entendimento das pessoas. Não é? Portanto, se eu hoje recebo uma informação e recebo a informação, guardo, mas não sei o que é que aquilo quer dizer, se não o desenvolvo, aquilo mais tarde vai-me criar conflitos, vai-me criar confusões dentro da minha. E foi isso que me criou
na altura em que eu comecei a ter um determinado entendimento e comecei a pensar mais pela minha cabeça, porque uma criança de 6 anos, 7 anos não pensa ainda, faz aquilo que lhe manda, é um ator. Pois. Vais fazer este papel e tu fazes. E eu, claro, depois, como sempre tive a ideia de, quando me meto em alguma coisa, tentar fazer o melhor que sei. Fui um aluno da catequese brilhante, os diplomas da primeira da Comunhão Solene foi de 20 valores, que era uma coisa extraordinária. Não, até me lembro que uma freirinha, uma irmã de uma congregação qualquer me disse, foi no final de eu ter feito a Comunhão Solene, veio aos meus pais e disse: este menino tem que ir para um seminário. Está aqui um sacerdote, um futuro sacerdote. Ok, muito bem. Portanto, eu lembro perfeitamente disso, porque eu estudava, eu respondia, porque tínhamos que fazer um exame, era um exame de 20 perguntas, escrito, em que nós tínhamos que, para podermos estar aptos para fazer a comunhão solene. E depois fiz o crisma e aquilo tudo normal. Agora, eu acho que aquilo é cultural. A religião católica, naquela altura, agora já evoluiu, mas não fugiu assim muito à ideia. Eu continuo a achar que é muito mau, uma criança de 6 anos ser posta sobre sobre um altar, sobre digamos, um exame, para dar um testemunho de fé ou de o que for. Nós só somos a expansão, somos os inteligentes. Deus deu-nos a inteligência precisamente para nós sabermos distinguir as coisas. Agora, nós não podemos aceitar que uma criança de 6 anos é posta com uma vela na mão e com numa determinada posição e que lhe impingir uma coisa que ela nem sabe o que é que está a fazer um teatro. Okay. E depois ou passa bem ou passa mal, mas não acho isso muito. Pelo que estou a perceber, e corrija-me se estiver errado, o Leonardo considera que estes temas são temas relevantes, são temas importantes na vida do homem e que exigem de nós que nós pensemos neles com profundidade e então são temas que nós devemos abordá-los mais tarde quando já temos essa tal capacidade para os interpretar. Exatamente. E para sermos nós a tomar decisões conscientes do que fazemos e não fazer aquilo só porque nos é dito por religiosidade. E não porque se usa, e porque é moda, ou porque foi assim desde há muitos anos, porque tem que continuar a ser. Não acho que isso seja. Leonardo, eu considero que a espiritualidade tem que ser algo que parte de nós com liberdade. Exatamente. E que nós fazemos porque assim queremos ou porque assim achamos que devemos fazê-lo e não apenas por medo, por exemplo. Não resta dúvida nenhuma de que uma criança deve começar a ser guiada, mas guiada em função das capacidades que ela tem. Deve ser um adulto que já viveu, que já tem alguma experiência que lhe vá dizendo como é que é, e a criança vai descobrindo por ela, sempre na base de que há um Criador, isto não apareceu por acaso. O mundo foi criado, há um mar, há uma terra, e há as coisas que não existem dentro do mundo, e que isto não apareceu por acaso. E é preciso explicar-lhes, claro, baseado na palavra, sempre na palavra, a Bíblia. A Bíblia é um instrumento que é para católicos, para protestantes, para toda a gente. Portanto, está escrita, é o único livro que nunca mudou nenhuma vírgula, portanto está ali desde que apareceu. Portanto, a criança deve ser educada biblicamente, a partir dali, mas sempre sustentadamente. Não é começar-lhe a dar e a fazer exigências de pessoas que, em termos de ciência e de discernimento, não têm capacidade para atingir. Portanto, um bocado como a alimentação. Não vamos começar a dar carnes pesadas, vamos começar a dar umas sopas. Nós começamos com o leite para o bebê, exatamente. Vamos crescendo com espinha, com as papas, por aí adiante. É rigorosamente igual em termos da espiritualidade. Deve-se incutir a espiritualidade e deve-se dar de comer em função daquilo que a pessoa necessita, sustentadamente, até, porque senão depois o que é que pode acontecer? Pode acontecer que nós estamos a sobrecarregar a criança que não tem discernimento, tem capacidade para estar a desenvolver, de a pessoa se perder a determinada altura e não dar seguimento. Nós temos que fazer as coisas sustentadamente. Escada por escada, passo a passo, com calma. E a pessoa dar os passos por si só, não é? Se tivermos que vir atrás, mas sempre sustentadamente, porque senão podemos correr o risco de uma pessoa que nós estamos a tentar educar, cristamente, dela se vir a perder. Muito bem. E muitas dessas pessoas, da minha idade, do meu tempo, perderam-se por causa disso. Deixou de ter interesse. Porque isto,
Sente que é um pouco uma espécie quase, não diria de um trauma, mas marcou pela negativa essa coisa, essa experiência que passou. Marcou porque eu, visto a minha maneira de viver atualmente, onde eu faço uma retrospectiva daquilo que eu fui e como cresci, eu sinto perdi muito tempo, que fui mal aconselhado, que fui mal seguido, que fui mal... Está-me a dizer que aquela informação que lhe foi dada não o ajudou na sua vida não. como pessoa? Claro que eles lá, aliás, não há nem religião nenhuma, penso eu, que diga para fazer mal. Mas as pessoas, a ideia é fazer o bem, não é? Eu fui instruído para fazer bem. Eu sei que não posso mentir, eu sei que não posso roubar, eu sei que não posso dizer mal de ninguém, eu sei que não posso desobedecer aos meus pais, isso sei, e eu aprendi lá isso. Isso fica sempre, mas isso fica numa pessoa que vai à catequese e numa que não vai à catequese, porque nenhum pai também que se preze ser pai diz ao seu filho, olha, vai para a rua, podes roubar, podes matar, podes dizer mal daquilo. Não. Pois. Portanto, isso são, digamos que são elementos que são ditos a nível de contexto global. Toda a gente sabe isso. E agora, uma coisa é ouvir, outra coisa é depois praticar. Pois, é isso. E é um bocado como há um ditado que diz, não sejas como o Frei Tomás, olha para o que eu digo, não olhes para o que ele faz. Quer dizer, portanto, lá dizia-se uma coisa, isto à distância, via-se uma coisa e nós víamos depois que a prática não, e a desilusão é maior. Quando te ensinam uma coisa e depois tu vens a saber que não é bem assim, que as pessoas não fazem bem assim e não dão um exemplo, ficas desiludido, não é? Sim, é uma grande responsabilidade. Não é? Portanto, é por isso que eu digo, é preciso ter muito cuidado. Quem vai falar sobre alguma coisa espiritual tem que ter muito cuidado com aquilo que diz, porque tem que ser baseado sempre na palavra, sempre na Bíblia, porque senão corre o risco de prejudicar e de desacreditar. Pois. E depois, se a vida não corresponder àquilo que está a ser dito, pode causa descrédito, não é? Descrédito e grandes traumas até. Sim. Aliás, nós, quem tem algum interesse por por conhecer um pouco as religiões e tudo mais, sabemos que há vários casos temos, não quero estar aqui a dizer nenhum caso em particular para não estar a chocar ninguém, mas sabemos que há vários casos de pessoas que estão num determinado patamar dentro da sua religião e que por algum erro que comete, algum escândalo, acaba por até afastar as pessoas. Exatamente. Em vez de aproximar as pessoas. Exatamente. É isso que nós temos. Por isso, todos os líderes espirituais têm que ser realmente líderes que se baseiem na palavra que perfilam, e que perfilham, aliás, para poderem ter responsabilidade aquilo que eles dizem seja incutido de tal maneira que as pessoas não tenham qualquer tipo de dúvida. Okay. Porque se uma pessoa vai para um determinado sítio e vai falar sobre um determinado assunto religioso e aquilo que ele vai dizer não estiver baseado na palavra, o descrédito é grande e depois isso é que faz que as pessoas não tenham interesse. Eu posso dizer muito sinceramente que no meu caso eu fui evoluindo em termos da palavra da Bíblia pelo ouvir. Eu comecei a ouvir. Já percebemos que dá uma grande importância à Bíblia, não é? Muito, uma grande importância. Aliás, a Bíblia é o best-seller dos livros, é o livro mais vendido no mundo. Nunca foi alterado. Não há uma vírgula que seja mexida naquilo, não há uma frase. Em termos de tradução poderá ter uma palavra diferente, mas o sentido é o mesmo. É o mesmo. Portanto, a Bíblia é realmente o livro mais fiável que há a nível do mundo. Mesmo para pessoas que não sejam da religião católica, ou da religião cristã, ou da religião protestante, ou evangélica. Qualquer uma das religiões cristãs, não é? Aquele livro, as pessoas podem consultá-lo e a opinião que está... Depois é em função daquilo que eles pensam, mas aquilo que está lá digamos que é a essência da vida. A vida bate certo com aquilo que está ali. Mesmo que nós não tenhamos uma vida correta, perfeita, não sei, se lermos aquilo, sabemos que
sabemos distinguir o que estamos a fazer. Temos lá um guião para a vida, na sua opinião. É um guião para a vida, é um guião para a vida. Já percebemos que a Bíblia tem uma grande importância na sua fé, mas vamos já chegar lá. Antes de irmos propriamente para esse assunto, quando é que, ou seja, percebemos que o Leonardo começou por ter uma relação com a espiritualidade, digamos assim, através da Igreja Católica Romana, não é? Sim. Depois começou a haver um afastamento progressivo, foi isso, ao longo da sua vida? Sim. E quando é que começa a nascer em si a curiosidade sobre estes temas e como é que encontrou aquilo que para si a resposta, como é que encontrou a pessoa de Jesus, porque você afirma que Jesus está vivo e que age na sua vida. Pode-nos contar um pouco esse percurso e como é que foi esse momento? Posso. Isto aconteceu, penso que por volta do ano 2002, 2003. Eu tenho um amigo que se chama Eduardo Milhão, e que é casado com uma Albertina Milhão, e que eu comecei a acompanhar. Começámos a frequentar a casa deles, eu e a minha mulher, começámos a sair, e a determinada altura, a Dona Albertina, que eu chamo carinhosamente por Tininha, esposa do Eduardo, falou-me de um dia na quinta, falou-me de Jesus. E eu fiquei... Houve alguém que lhe falou da pessoa de Jesus, foi isso? Falou-me. Mas você já tinha alguma curiosidade ou falou? Não te falou. Aliás, eu acho que ela não perde a oportunidade de falar, sempre que pode, fala de Jesus. Uhum. E então estávamos num almoço em casa dela, e lembro que, junto à piscina, a Tininha tomou a palavra e falou de Jesus, e aquilo bateu-me. Assim, como é que esta senhora tem aqui algo de especial? E a minha mulher, eu depois conversei com a minha mulher, e a minha mulher disse, eu também gostei muito de ouvir e tal. Então a Tininha, a Albertina Milhão, convidou a minha mulher para vir um dia à igreja. E a minha mulher... A sua igreja que frequenta hoje é... A igreja missionária evangélica, é uma igreja evangélica, é a igreja missionária de Braga. Ok. E então convidou a minha mulher para vir, e a minha mulher, mas disse que gostava que ela viesse um domingo, um culto. E por dizer ela, terça-feira não, uma reunião de oração não, talvez a Belinha prefiro ir antes a um domingo. Belinha é a sua esposa? É a minha mulher. E a minha mulher disse, não, eu quero ir, eu vou hoje consigo. E então veio ela e trouxe-me a mim. E eu lembro que jantámos em minha casa, e viemos a pé, minha casa, eu moro na Avenida da Liberdade, lá embaixo na Ponte de São João, e viemos a pé até a Nogueira, os quatro. Veio o Eduardo, a Tininha e a minha mulher. E viemos a uma reunião de oração. Uma reunião de oração que é feita às terças-feiras, às 9 horas da noite. Na igreja. Quando diz reunião de oração, é o que é especificamente? Reunião de oração, portanto, nós temos um período de louvor ao nosso Deus, um período de louvor com cânticos e com passagens bíblicas, e depois fazemos uma pausa para orarmos sobre pedidos que nos sejam apresentados na igreja, sobre de saúde, de vários tipos, com necessidades que pessoas tenham. Nós oramos nesse sentido. Portanto, e viemos a essa reunião de oração, terça-feira, e comecei a ganhar curiosidade, e no domingo vim ao primeiro culto. O culto foi dirigido por um pastor, que era o pastor João Vieira, uma pessoa que eu posso dizer que me marcou. Era um senhor extraordinário, que bastava ouvi-lo falar, nós ficávamos rendidos, e eu via naquele homem via algo de especial ali, e pronto, e a partir comecei a vir aos domingos, eu só aos domingos, depois via de vez em quando à terça-feira, a minha mulher muito mais assiduamente que eu, e comecei a interessar-me por ver o caminho que eu seguia, e aquilo que estava a querer seguir, e a começar a seguir, e sentir necessidade de cada vez mais me alimentar, digamos assim, da palavra, e comecei a ler a Bíblia. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é, você diz que seguia um caminho na sua vida e que, entretanto, quando começa a ouvir,
é-lhe apresentado um outro caminho e você começa a analisar a sua vida em função daqueles dois caminhos. O que você seguia e outro caminho que lhe era apresentado. Exatamente, porque eu seguia um caminho, eu não fazia mal a ninguém, eu não roubava, não matava, quer dizer, era um caminho que o mundo cidadão segue, não é? Mas vi que há muito mais para além disso. Não basta seres boa pessoa, não portaste bem, não roubar, não matar, não... É preciso também teres mais alguma coisa que te faça alicerçar esses valores. Então comecei a ler a palavra. Comecei a vir aos cultos ao domingo e algumas reuniões de oração e um dia mais tarde, em 28 de novembro do ano 2020, resolvi aceitar Jesus como o meu único Salvador. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, e entre o momento em que começa a vir à igreja e o momento em que diz que encontra Jesus na sua vida, passou em um longo período. Passou um longo período porque... Foram quase que há 20 anos? Não tanto, porque eu comecei depois em 2004 e fui, basicamente, à volta de 18 anos, 17 anos. É que eu aceitei definitivamente Jesus. Fiz várias tentativas para vir. Muitas das vezes eu lembro do pastor João dizer assim, se alguém quer aceitar Jesus, está na hora. E eu fiz várias vezes o gesto para sair do banco da igreja e para ir à frente. Quando falam aceitar Jesus, já não é a primeira pessoa que fala nisso, e eu quero também ouvir a sua opinião. Portanto, você teve uma experiência na Igreja Católica, sentiu que não encontrou ali respostas para as questões da vida, não é? Depois encontra alguém na sua vida que lhe começa a falar da pessoa de Jesus. Sim. Aquilo mexeu consigo desde logo. Mas depois começa a frequentar uma igreja e depois tem ali um longo período até ao momento em que diz que dá o passo de aceitar. Quando fala em aceitar Jesus, é o que? É definitivamente entregar-se à fé? É dizer que eu sei de Jesus sou nada. Ponto. E que a minha vida só faz sentido se eu tiver Jesus como o meu Salvador, como o meu guia, porque de outra maneira é viver uma vida vazia. É ver uma vida vazia. Jesus é a vida. Jesus é a luz. Jesus é o caminho. Se isto está escrito na palavra, se forem palavras ditas por Jesus, se eu acredito nele, não tenho outra alternativa. É abandonar tudo e segui-lo. Claro que não é fácil. Mas é curioso isto que o Leonardo está a dizer, porquê? Porque você já estava dentro de uma igreja há praticamente 20 anos. Mas segundo aquilo que testemunha, não é? Tudo muda a partir do momento, não de que entra numa igreja, mas de que inicia uma relação com a pessoa de Jesus, não é? Exatamente. Então é possível eu andar numa igreja e ser até chamado um bom homem, entre aspas, e não ter relação com... É possível. E foi um bocado isso que mediou entre aquele período de 2004 até 2020, 2000, por aí. Quer dizer, eu sabia que eu queria andar nos caminhos de Jesus, eu sentia muito bem aqui dentro da igreja, saía daqui cheio, saía daqui feliz, mas depois não dava continuidade. Não dava aquela continuidade que eu acho que devia ter tido dado. Portanto, eu perdi algum tempo. Quando diz não dava continuidade, ou seja, você... Eu saí daqui feliz e satisfeito e cheio. Você ia à igreja e era ensinar determinados valores e depois não os praticava, depois, é isso? Não, eu não os praticava exatamente, eu não aprofundava. Não aprofundava aquilo que eu ouvia. Mas se a palavra me encheu no dia em que eu vinha ao culto, a minha obrigação como crente, como cristão, é ir para a minha casa e aprofundar, e ler e subir cada vez mais no conhecimento. E a determinada altura eu vinha aqui e depois, de segunda até domingo, fazia uma vida que não era condizente com um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem que ler, tem que praticar, tem que estudar, tem que perguntar, porque senão a fé vem pelo ler, vem pelo ouvir, vem pelo praticar. Não é? E se eu não fizer, se uma pessoa que diz que é crente não fizer isso, nunca vai, não chega a lado nenhum. Eu dei o passo muito tarde para aceitar Jesus como tem água se quiser beber. Para aceitar Jesus como o Salvador, isto é,
O batismo é uma manifestação pública de um sentimento que nós temos. E eu não Porque na religião evangélica o batismo é feito já em adulto, não sei. adulto, sim. Depende, a pessoa é que toma a decisão. É um ato consciente, não é como na religião católica em que deitam água por cima da cabeça do bebê, que depois, mais tarde, não sabe porque é que foi feito aquilo, não é? Portanto, eu aceitei Jesus como o único de Salvador, fazendo o batismo, porque tinha consciência que era aquilo que eu queria. Eu precisava de mostrar ao mundo, às pessoas, que aquilo é aquilo que eu queria. Eu aceitei de facto Jesus. Não foi. Portanto, foi um gesto em que eu marquei o meu vínculo a Jesus. Eu quero ser de Jesus e viver para Jesus. É muito curioso isso que está a dizer, porquê? Porque, mais uma vez, você inicia por questões culturais a sua vida espiritual numa determinada religião. Sim. Depois está cerca de 20 anos numa outra religião. Mas você só decide dar o passo para o batismo, que é o testemunho público de que segue uma fé, a partir do momento, não que a religião começou a ter contato com uma religião, mas começou a ter contato com a pessoa de Jesus. Foi isso que fez toda a diferença, então? Claramente. Para si. Eu senti que realmente a minha vida já estava a ser feita de uma outra maneira, estava a ser uma vida com... eu estava a ser protegido, eu estava a ser abençoado. Eu sentia algo de especial na minha vida. Então vamos ao ponto, você afirma que Jesus está vivo. Vivo e bem vivo. E vai voltar. E pode-nos dar explicar porque é que... É difícil explicar sentimentos às vezes, não é? Mas eu digo-lhe uma coisa muito simplesmente, é isto. Eu não tenho medo agora. Medo de quê? De nada. Era uma pessoa que tinha medo e deixou de ter? Tinha medo de morrer, tinha medo de ficar doente, tinha medo que me morresse um filho, tinha medo que me... Sei lá, tinha uma série de medos. Agora não. Não, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu sei que Ele que está e Jesus é bom, é Pai. Um pai não faz mal a ninguém. Só quero bem dos filhos. Portanto, como sou filho dele, estou seguro, tranquilo. E a sensação de segurança que passou a ter é uma das razões que o leva a afirmar que Jesus está vivo. Está vivo. Eu tive várias passagens na minha vida. Por exemplo, quando foi o nascimento do meu neto, o mais pequenino, durante o período de gestação, a minha filha foi... o menino correu o risco de não nascer perfeito, houve uma série de confusões, de complicações durante a gestação, e eu entreguei a minha filha e o meu futuro neto nas mãos de Jesus, e Jesus deu uma resposta. É um menino bonito, perfeito, saudável, inteligente, é um menino completamente normal, e está aqui. Portanto, isso Jesus respondeu-me e disse: o teu neto vai ser perfeito, o teu neto vai ser abençoado e vai nascer direito. E está aí. Esse é um caso. Isso é um caso prático que aconteceu na sua vida? Isso aconteceu na minha vida. Que o leva a testemunhar que Jesus teve intervenção nessa situação na sua vida? Teve, completamente. Não podia ser de outra maneira. Então, contra médicos e contra ecografias e contra exames que diziam o contrário. Aconteceu aquilo que é comumente chamado um milagre. Um milagre na minha vida. Na minha vida, neste caso, na vida do meu neto. Portanto, se isso eu não tinha dúvidas, já não tinha. Agora, ficaram completamente dissipadas. Jesus existe, Jesus comanda a vida e faz o que lhe apraz no tempo dele e à maneira dele. Portanto, isso não há dúvida rigorosamente nenhuma. Digo isto e digo isto com toda a certeza. Jesus é vivo e vai voltar. Quando diz que vai voltar, você crê que Jesus vem novamente à Terra, é isso? Vem. Baseado naquilo que aprende? Naquilo que aprendo, daquilo que leio. E Jesus vai voltar e eu peço a toda a gente que se prepare. Porque quem não estiver preparado vai sofrer. Jesus vai voltar e ainda vai a tempo. Quem quiser, quem tiver tempo, que se arrependa. Que se arrependa, porque Jesus vai voltar e em breve. Não diz quando, porque senão isto era fácil. As pessoas iam fazendo mal e se soubessem a data, iam se portar bem na altura que ele viesse. Não. É bom que nós nos preparemos para a vinda de Jesus. Há outra coisa para a qual nós também nunca sabemos quando é que nos vai bater à porta, que é a morte, não é? Não faz mal. Aquilo que Leonardo acredita, ou passou a acreditar, ou aquilo que acreditava antes e passou a acreditar depois em relação à morte, qual é a sua opinião ou a sua fé em relação...
por onde é que nós vamos? Em que é que o Leonardo acredita? Jesus diz na palavra que vai-nos preparar uma morada boa. Eu penso que vou para um sítio bom, não tenho dúvidas nenhumas. Vou para um sítio onde não vai haver choro, não vai haver dores, não vai haver fome, não vai haver miséria, não vai haver vigarices, não vai haver nada. Vai ser um sítio bom. É o local celestial, foi o que ele preparou, foi o que ele disse. Vamos preparar, portanto. E você tem a confiança absoluta que vai... Agora, eu sei é que tenho um trabalho muito grande para fazer, isso é que eu sei. Eu sou um pecador, tenho muito que apadalar. Já fui salvo, eu isso agradeço, tirou-me lá debaixo do lamaçal e pôs-me à tona da água, pôs-me na luz, pôs-me no caminho certo, caminho estreito. Agora eu tenho é que merecer a aposta que ele fez em mim. É curioso isso que diz, porquê? Porque normalmente a religião diz-nos que nós temos que nos portar bem para ir para o céu. E você está a dizer o contrário. Primeiro foi para o céu e depois é que vai melhorar a sua vida, é isso? Não, eu já estou salvo. Isso não há dúvida nenhuma. Eu estava no lamaçal e estou aqui direitinho. Mas você não precisava de se portar bem, entre aspas, para ir para o céu? Mas bem, as pessoas, não há pessoas más, as pessoas portam. Eu estou a dizer isto porque normalmente é que nós ouvimos da parte da religião. Tu para ir para o céu tens que fazer isto, fazer isto, uma série de coisas. E você está-me a dizer que... Nós nunca fazemos o que é necessário para merecer o céu. Então você vai para o céu porquê? Vou ao céu porque acredito que Jesus existe, que Jesus me salvou e que me está a dar a possibilidade de eu ter esse lugar, ter esse caminho. E indicou-me o caminho e eu quero seguir esse caminho. Às vezes tenho uns abanos, não é? Uns abanões, umas pedras pelo caminho e tal, mas ele está-me a proteger e está-me a ajudar a contornar esses obstáculos. Porque normalmente a forma que me está a explicar a sua fé é contrária àquilo que normalmente se ouve, que é, normalmente aquilo que se ouve é, tu tens que fazer uma série de ações para conseguires chegar a Deus. E aquilo que o Leonardo nos está aqui a apresentar é, eu cheguei até Deus através de Jesus e a partir de agora eu quero que a minha vida melhore. Exatamente. Porque eu já cheguei a Deus, é isso? Eu já sou de Deus. Eu não tenho dúvidas, mas já sou de Deus. Agora, tenho é que melhorar, porque não há... Nós estamos cá para nos aperfeiçoarmos. Mas neste caso, as melhorias que você possa conseguir para a sua vida, já não é isso que vai definir se vai para o céu ou não. Não. Eu vou, agora não posso é regredir. Mas quer melhorar, qual é a sua razão de querer melhorar? Quero ter uma comunhão mais próxima dele, quero... Então você acredita que à medida que quando fala em melhorar, está-se a falar em aproximar-se mais de Deus, é isso? Exatamente. Até lhe tocar, até chegar à face dele, que é isso que eu quero. Mas para chegar lá vou ter que caminhar muito. Não sei quando é que eu... Não sei, eu tenho um prazo de validade. Nós quando viemos ao mundo já vimos com o carimbo do prazo de validade. Isso não há dúvida nenhuma. Acredita que já temos isso? Sim. Isto traçado? Completamente. Nós vimos com um carimbo, tu vais durar até aos 3 meses de vida, tu até aos 80, tu até aos 70, isso já sabe. Agora, nós não podemos é perder a oportunidade de, enquanto cá estarmos, de nos aperfeiçoarmos para merecer o lugar que ele nos prometeu. Não é? E é nessa base que eu tento fazer a minha vida. Não é? Eu quero ser ajudado, por isso recorri a uma igreja que me tem ajudado muito, quero ajudar irmãos meus da mesma... Quando falo em ajuda, é que é uma ajuda no campo espiritual da sua vida? Espiritual, com exemplos, e com exemplos deles que eu os aprenda também, os tomo para mim e que me vá dar para me aperfeiçoar cada vez mais. Não é? Nessa base. Porque o céu está já ali. Mas para chegar lá é preciso merecê-lo. Merecê-lo é dar passos justos, corretos e certos para lá chegar. Muito bem. Eu não sei, normalmente eu costumo dar oportunidade aos nossos convidados de terminarem com alguma mensagem que queiram deixar. Não sei se o Leonardo quer terminar com alguma mensagem. A mensagem que quero deixar a toda a gente é que nós somos realmente pecadores, estamos numa escola, estamos a aprender, a vida é uma escola, estamos a aprender, e que a nossa salvação está em Jesus. E Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Quem confia só tem é que seguir estes caminhos. Eu confio e tenho a certeza absoluta que foi a melhor decisão que eu tomei, foi aceitar como meu único suficiente Salvador. E tenho a fé, a esperança e a profecia de dizer que hei de ver a minha família rendida a este Jesus maravilhoso. E é a minha grande aposta. E Jesus vai me ouvir, não sei quando, mas vai me ouvir. Eu quero ver os meus filhos, os meus netos,
a minha nora, o meu genro, rendidos aos pés de Jesus. Com a mesma fé que você tem, é isso? Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer mais dia menos dia. Já faltou mais. Jesus é poderoso e vai-me dar essa bênção e essa graça. Muito bem. Leonardo Ribeiro, muito obrigado mais uma vez Foi um prazer por ter estado aqui. E eu é que agradeço a oportunidade e o privilégio de poder dizer alguma coisa sobre este Deus maravilhoso. Muito obrigado. Esperemos que seja... Que é a vida. Muito obrigado. Esperemos que tenha sido uma conversa também útil para o nosso auditório, para nós questionarmos sobre estes temas. Hoje efetivamente, nós tiramos pouco tempo da nossa vida para pensar sobre estes temas importantes, não é? E nós queremos contribuir. Mas o problema é este, é que eu já fiz várias vezes este exercício, já pensei várias vezes nisto. Se eu tiver 24 horas da minha vida, eu tenho algumas horas para dormir, porque isso é inevitável, e tenho Jesus a sustentar-me e a guardar-me. Depois tenho as minhas horas de refeição, normal, e depois tenho as outras horas todas livres. Se eu essas horas todas livres, se quiser ser realmente um bom cristão, um bom filho de Jesus, só teria que estar a falar com ele. Porque se eu não estiver a falar com ele, em contacto com ele, a probabilidade de pecar é muito maior. Portanto, é importante nós estarmos em permanente comunhão com ele. Quanto mais tempo eu perder... Quais são os métodos que você usa para estar, quando diz falar com ele? Falar com ele é parar e dizer assim, então, ora. Por exemplo, ora. A oração, ok. Oração, por exemplo. Dizer, por exemplo, porque é que questionar-te, porque é que te levantar, porque é que estás fora da cama a esta hora? Quem é que te deixou sair da cama? E à noite, quem é que te deixou deitar? Então, este tipo de exercício que nós devemos saber para podermos dizer que Deus é vida, é o poder, é tudo. Sem Ele é impossível ter uma vida feliz. É impossível, não há ninguém que possa dizer que é feliz se não acreditar em Deus e se não achar que Deus é a fonte de toda a santidade e de todo o poder. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Foi um prazer tê-lo cá. Até uma próxima. E despedimos também do nosso público em mais um podcast do Farol, série Testemunhos. Até à próxima.